Bom dia, gente. Bom, eu sou, como ele disse, eu sou de Brasília, mas eu não sou daquela turma, não. Em primeiro lugar, muito obrigado a vocês, obrigado ao AMD por essa oportunidade de falar, conversar com vocês. Vai ser mais um bate-papo mesmo. Eu tenho amigos aqui no auditório, né? Obrigado ao Ramon pelo convite, quando ele me contactou lá atrás, falando: Davi, você topa? Topo, né? Uma palestra hoje, até porque é um prazer grande falar com vocês aqui. Bom, o tema nosso vai ser a ética e a formação do condutor. Nós vamos discutir um pouco esse tema aqui nessa próxima uma hora, que por respeito aos subsequentes, meu amigo Celso, a Roberta Torres e a Márcia, eu vou condensar um pouco. Então, vamos aprender aqui. Afinal de contas, por que a gente forma condutor? Por que é necessário formar um condutor? Porque a gente tem que reduzir os três grandes problemas do trânsito. Os três grandes problemas do trânsito são o impacto ambiental que isso tem, que o nosso trânsito tem. Isso é a primeira coisa. Há 100 anos não existia praticamente carro, estava começando. Hoje as nossas cidades estão completamente invadidas pelos carros e por tudo aquilo que o carro exige, que é impermeabilização do solo, é semáforo, é criança dentro de casa porque não pode brincar na rua. A segunda coisa, o segundo grande problema do trânsito é o combustível, é a energia. A gente sobe num carro, a gente que tem 70, eu estou com quase 80, já espero baixar um pouquinho. A gente sobe num carro de 1 tonelada e o carro gasta 95% da energia para transportar ele próprio e 5% para transportar a gente. E será que a humanidade aguenta essa comissão, esse consumo exagerado de combustível? Não. O planeta não aguenta. E a terceira coisa, o terceiro grande problema, e que é grande problema, e que é por isso que a gente precisa formar condutor, são os acidentes de trânsito. Acidente de trânsito é um problema sério. A gente tem aula lá na formação, aula teórica, tem lá meio ambiente, cidadania, aquela formação teórica. Mas quando a gente vai para a prática, será que nós estamos formando condutores bons? Opa, eu estou fazendo coisa errada aqui. E como é que a gente forma condutor? Né? Como é que nós formamos? A primeira coisa é dar ao condutor habilidade técnica, destreza. A gente precisa ensinar o condutor como é que ele deve mexer nas marchas e tudo. É isso que o CFC faz. E faz bem, alguns, outros nem tanto. É isso que o instrutor faz. Alguns fazem bem, outros nem tanto. E eu sou professor, e alguns fazem essa profissão bem, outros nem tanto. O jornalista também, o médico também. Tem bons médicos e tem médicos que tomara que a gente não caia na mão deles. Então a primeira coisa é desenvolver no aluno habilidades técnicas, destreza. Então habilidade. E a segunda coisa é ética. Não é mais habilidade, é responsabilidade. Ética condiciona, é a ética que condiciona o comportamento. E ética é aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando. Aí a gente fala assim: não vou jogar esse papel fora da janela do carro. Mas aí você olha
Tem ninguém olhando? Vai lá e joga. O guarda está olhando? Não. Então eu vou pisar mais fundo. E a ética é o freio disso aí. É isso que é a ética. E como é que a gente forma o condutor? Bom, a gente forma o condutor. Primeira coisa, parabéns ao Oderli pela grande palestra, A gente forma o condutor. Primeira coisa, o garoto ou a garota tem que ter no mínimo 18 anos. Depois ele vai e faz aquele psicotécnico, Quantos caras fazem o exame psicotécnico no Brasil? 2 milhões, vamos supor. É aproximadamente isso. Quantos saem aprovados? 2 milhões, aproximadamente isso. Quanto custa um exame psicotécnico? 50, 60. Ora, mas nós estamos gastando, cada garoto ou garota, tal, está pagando R$60 e não está prendendo nenhum maluco. Esse exame não retém nenhum doidinho. Mas isso é outra coisa. Exame médico. Será que o exame médico também retém? Muito pouco. Muito pouco. E aí o Detran fala, ok, você é um cara que tem sanidade mental e física, e agora vamos fazer a formação teórica. Então ele vai lá, faz aquela formação teórica, que os senhores conhecem melhor que eu. Depois ele faz ele faz uma prova, evidentemente, uma avaliação. Aprovado na prova, ele vai para uma formação prática. Aprovado na formação prática, o Detran avalia. É o Detran que bate o carimbo, não é o CFC. Então o Detran, e que eu tenho muitos amigos, o Detran é corresponsável pela formação. Porque é o Detran que bate o carimbo assim, aprovado. Não é o CFC, não é o instrutor, é o Detran. Então o Detran também é responsável. E aí, ele tem uma permissão para dirigir, e depois, se ele não cometer aquelas infrações, tal, não sei o quê, que os senhores sabem muito bem, no prazo de 1 ano, tal, não sei o quê, ele recebe a habilitação. Esse é o processo. É um processo longo, penoso, difícil, caro. Ele é caro. Não é barato, não. Porque o garoto aqui, ele tem que pagar as taxas do Detran, ele tem que pagar o exame psicológico, a avaliação psicológica, o exame médico, a formação teórica, a formação prática, e agora botaram mais uma coisinha, que é o simulador aí, que alguém vai pagar. Até chegar lá, é caro. E será que funciona? Nós estamos formando bem? Vamos falar a verdade, nós estamos formando bem? Bom, primeiro dado, 50 mil mortos por ano. Quem é que mata? É o condutor. É o condutor. Estados Unidos, só um dado, o ano passado parece que foram 29 mil. Estados Unidos tem 29 mil mortos. Estados Unidos tem 5 vezes a nossa frota. Se nós tivéssemos as mesmas taxas da Espanha, por exemplo, nós teríamos 7 mil mortos no Brasil. Nós temos 50 mil. Nós estamos formando bem? Nós temos 1 milhão de feridos. Aliás, eu conversava com o pessoal do DPVAT, e eu falei, olha, tem fraude nisso aí. Não é possível. Até porque, o ano passado, eles pagaram quase 600 mil indenizações por invalidez permanente. 600 mil pessoas ficaram permanentemente inválidos. Permanentemente inválidos. É muita gente, é uma tragédia. Olha, gente, no Brasil,
nos últimos 30 anos, morreram mais de 1 milhão de pessoas no trânsito. Isso é uma absoluta indecência. E esse governo, e os governos locais, estaduais, municipais, federal, e Dilma, e Lula, e FHC, independente de partido, fecham os olhos. E quem fecha o olho para essa tragédia é conivente com a mortandade que acontece no Brasil. Quem não consegue se indignar com isso é conivente. Mas eu dizia, nós estamos formando bem? Nós estamos formando bem, será? Eu vou apresentar rapidamente uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Segurança no Trânsito, que nós fizemos o ano passado. 20% das pessoas entrevistadas, uma pesquisa nacional. O IST fez essa pesquisa, uma pesquisa nacional. 20% das pessoas já se envolveu em um acidente de trânsito onde houve morto ou ferido. É muita gente. 20% da população brasileira. Quase a metade já teve um familiar morto ou ferido no trânsito. Isso é metade da população. E metade da população não tem um familiar que teve câncer. Metade da população não teve um familiar que teve outro tipo de problema de saúde. É uma tragédia humana. É uma questão de saúde pública, que aliás anda aos frangalhos. Veja o mosquito da dengue aí, que agora atende também pela Zika, pelo nome de Zika, transmite. Então vejam bem, é uma tragédia. E tende a piorar. Porque este governo federal, por meio do Denatran é um nada. Essa é a verdade. Infelizmente. Não é que eu queira que seja, não. É porque é. Ou não é. Então, gente, 90% dizem, nessa pesquisa, 90% dizem que os motoristas não respeitam os pedestres e ciclistas. Nós estamos formando bem. Tem lá um artigo no código que diz, respeitadas as condições do trânsito, tal, não sei o quê, de circulação, as normas de circulação e conduta, os veículos maiores são responsáveis pelos veículos menores, os motorizados pelos não motorizados, e todos pela incolumidade dos pedestres. Eles aprenderam isso? Está lá, ó, 90% da população acha que motorista não respeita pedestre e ciclista. E aí? E a população aprendeu que 67%, 2/3, dizem que acidente de trânsito não é acidente, é crime. 67%, 2/3. E aí, eu queria até, eu assisti e aprendi muito com a palestra do meu amigo Ordeli. Então a gente tem uma lei que às vezes é até muito boa e que tem coisas e tal. Nós temos 50 mil mortos, 1 milhão de feridos todos os anos. Quantos estão presos? A deputada Cristiane Yared está numa luta há anos para que o assassino do filho dela seja julgado. Quantos estão presos? Essa aqui foi uma pesquisa, eu tenho uma turma de epidemiologia dos acidentes de trânsito na UNB. E aí, Magnelson, nós fizemos essa pesquisa na Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília tem 40 mil alunos. 10 mil confessaram, foi uma pesquisa por amostragem, mas 10 mil confessaram que tinham bebido e dirigido depois. 10 mil estudantes. Nós estamos formando bem? Nós estamos formando bem? São alunos universitários. Isso é da UNB. E se a gente aplicar a lei, Ordeli, onde é que vai caber
nem o juiz Moro vai conseguir botar tanta gente na cadeia. Aliás, eu espero que meus alunos não venham para essa cadeia aí, que eles vão ficar em muito má companhia. Então, gente, assim, o que me escandalizou também foi o seguinte: o meu monitor dessa disciplina, aluno de 4º ano de medicina, e eu falei para ele: Jean, pô, você não veio ontem? O que houve? Ele é monitor da minha disciplina. Ele falou assim: ah, professor, tomei um porre. Eu falei: é mesmo? Onde é que vai? Ah, foi no boteco assim, assim, assim. E voltou como? Pô, nem sei como é que eu cheguei, mas o carro estava lá. Meu monitor. Estamos formando bem? Isso é culpa do instrutor apenas? Do Detran apenas? Em Brasília, pesquisa do IST também. Todo final de semana, cerca de 200 mil motoristas bebem e dirigem. 200 mil. Se você for aqui, também é bastante. E aí, gente, estamos formando bem ou não? Não estamos. Eu escrevi recentemente um livro, aliás, terminei, ainda nem está impresso ainda. É a arte de ensinar a dirigir. É um livro bastante simples e que eu apresento 5 etapas para formar um bom condutor, sem simulador. A minha posição pessoal, com todo respeito à questão empresarial, a minha posição pessoal, e eu conversei com mais de 30 pessoas fora do Brasil. Simulador é muito bom para pesquisa científica, para outro tipo de coisa. Na formação, é unanimidade. Não serve. Então, a minha posição pessoal, com todo respeito àqueles que gostam do simulador, é que o simulador é a nova caixinha de primeiros socorros, só que muito mais caro. Então, eu acho isso. Bom, mas nesse livro, eu faço tudo que a coisa do aprendizado ali pode ser feito, né, no próprio veículo. Depois você aprende a andar no trânsito. Depois você simula, porque é até proibido no aprendizado, né? Você simula dirigir em rodovias. É possível simular. E o aluno não sai. Eu tenho uma aluna, que foi minha aluna, e há cerca de 10 anos, gente, olha que tragédia. Ela tirou carteira na quarta-feira, ela recebeu a carteira dela na quarta-feira, na verdade, permissão para dirigir. Aluna de estatística. E ela pegou o carro dela, que o pai dela deu um carro para ela. Uma menina linda, uma menina inteligente. E ela pegou 3 amigas e foram para Caldas Novas. Caldas Novas é uma cidade de Goiás, que tem termas, lá é bastante interessante. Um calor terrível, né? Aliás, cidades de Goiás, Goiânia tem um calor terrível, né? Também. Então, foram passar o final de semana em Caldas Novas. E ela saiu, era a primeira viagem dela, no carro novo, ela e as 3 colegas, 4 pessoas no carro. Numa ultrapassagem, ela se afobou e tal, não sei o quê, depois conversei com ela sobre isso. E ela bateu de frente. Até hoje ela já fez mais de 10 cirurgias de face, de seio, enfim, teve lesões seríssimas. E ela bateu o carro e as 3 amigas dela morreram
É um trauma da vida dessa menina que é um negócio terrível. E ela nunca tinha aprendido, ela não tinha aprendido a ultrapassar. Como é que ultrapassa? Por que é que a gente não inventa alguma coisa decente? E aí, a gente precisa ensinar também a dirigir em condições adversas. São 4 etapas. Mas até aí, até um chimpanzé adestrado sabe fazer. Eu conversava com o Celso, da Tecnodata, ontem, e a gente lembrava que nenhuma moça é desse tempo, mas a gente lembrava que todo o circo tinha um chimpanzé que andava numa moto pequenininha, tal. Quem tem mais de 40 anos se lembra disso. As moças, naturalmente, não se lembram. Então, tinha até, e aí ele me lembrou que alguns macaquinhos, alguns chimpanzés andavam no globo da morte. Porque a destreza, essa destreza mais simples, andava de bicicleta e tal. O Ordeli também é da minha época. E aí, essa destreza, qualquer um aprende. A despeito do Carl Benz, que achava que era muito difícil dirigir e tal, enfim. Mas tem uma coisa que não se aprende. Isso aqui já é diferente. Ética e conduta no trânsito. Solidariedade, o chimpanzé não tem solidariedade. Controlar emoções, respeitar pedestres e ciclistas, fazer contato visual, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Então, a formação para dirigir tem uma parte que a gente treina, o chimpanzé, né? E tem outra coisa que é a ética. Tem outra coisa que é o comportamento. E não se iluda, todo mundo aqui que sabe que já formou, mesmo que não tenha formado alunos no CFC, sabe que a ética, o cara já vem com um chipzinho de casa. De respeito. Esse chip não é do instrutor que coloca nele, não. Ele já vem lá de cá. A gente pode melhorar. E é difícil melhorar. Porque 10 mil alunos da UNB, que são pessoas, assim, não é gente simples, eu digo simples, é gente que já tem são alunos de uma universidade. Dirigiram e beberam no último mês antes da pesquisa. Então, ética é outra coisa. Comportamento é outra coisa. Mas o instrutor e a autoescola também é responsável. E a fiscalização é responsável também. E aí, o Ordeli estava falando mais cedo na palestra dele sobre álcool. E aqui tem uma escala de risco. Tem uma escala de risco, e o cara com 0,5 é uma latinha de cerveja, é um pouco mais, é uma garrafa de 600 ml de cerveja. Ele já dobra o risco de acidente fatal. Se ele beber mais um pouquinho, acrescenta 0,3, ele multiplica por 4. E depois, ele vai para 30 lá, ó. Ele vai para 30, com mais um pouquinho. E o povo sabe como é que é. Vocês concordam? Que o povo sabe o que é? Qualquer indivíduo simples é capaz de decifrar o que está na lei, viu, Ordeli? Vamos pegar lá o 306. E como é que fala lá? São 6 decigramas de álcool por litro de sangue. É isso que tem. Você acha que uma pessoa normal, que não seja tarado, sabe o que é um decigrama? Ninguém sabe, gente. Vamos falar a verdade. Ninguém sabe o que é um decigrama. O que é um grãozinho de arroz ou 2? Quanto que é um decigrama? A gente não sabe. Né?
A gente não sabe. A lei do fio de cabelo agora, que os motoristas vão ter que fazer, que é outra... são 100 miligramas de cabelos. Mas e se o cara for careca? Não, aí tem pelos. Né? Quer dizer, daqui a pouco, os motoristas profissionais vão ter que fazer depilação. Porque, sabe, é uma coisa... E outra, se o cara tomou um porre semana passada, ou se ele tomou um porre, ou se ele cheirou cocaína há 3 meses, ele não pode dirigir, né? O que importa é no momento que ele está dirigindo. Então, é cheio de coisa, assim, aí vem com a envelopagem científica, pedagógica, didática e não sei das quantas. Vem com embrulho, e é um embrulho. Então, será que as pessoas sabem o que é 6 decigramas? Então, tem que explicar isso. Para começar, decigrama é uma medida de peso, e litro é uma medida de volume. Então, é 6 decigramas por litro de álcool no sangue. Ninguém entende o que é isso. Ninguém sabe. E tem mais uma. Eu tenho um amigo que ele foi num churrasco, tomou uns uísques, aí deu aquela cochiladinha básica, tal, um banho frio, né? Lá em Belo Horizonte. Aí a Blitz parou ele. Ele já tinha dormido assim umas 3 horas, depois do churrascão de domingo. Aí, sopra aqui. Aí ele foi com gosto de gás, né? Aquela soprada, encheu o pulmão. Aí o ponteiro, lá no vermelho. Aí você fica olhando assim, ele falou, mas eu já dormi. Nessa pesquisa que nós fizemos lá na UNB, com os alunos da UNB, que são pessoas relativamente esclarecidas, é gente que está fazendo o curso superior, ninguém sabe o que é 6 decigramas por litro de álcool no sangue. E tinha uma pergunta nessa pesquisa, que era o seguinte, olha, depois de tomar 5 latinhas, quanto tempo você tem que esperar para voltar a pegar no volante? Aí um respondeu 1 hora, o outro 5 horas, 2 horas, 3 horas, 1 semana. Ninguém sabe nada. E nem o governo sabe. Porque eu fui dar uma palestra para uns oficiais da Polícia Militar de Brasília, que aliás é uma gloriosa polícia militar, como as polícias militares vêm sendo atacadas ferozmente, mas é um pessoal que trabalha e é um pessoal sério. A Polícia Militar dos estados brasileiros são pessoas sérias, dignas e honestas. É um corpo técnico que merece respeito. E aí eu fui dar uma palestra para os oficiais, tinha lá na PM de Brasília, cerca de 70, 80 oficiais, e eu falei assim, vocês sabem, depois de tomar 5 uísques, quanto tempo tem que esperar? Ninguém sabia. Aí eu fui, mostrei, tem uma fórmula para isso, tal, não sei o quê, que o metabolismo do álcool é assim, tal, assado. Aí um lá falou assim, pô, então quer dizer que se a gente fizer uma blitz segunda-feira de manhã, nós vamos prender todo mundo. Eu falei, não estou dando ideia não. Para com isso. Então, as pessoas não sabem. O cidadão comum não sabe. O meu amigo lá de Belo Horizonte soprou o bafômetro e foi algemado. Ele falou, mas eu já dormi. Então, é muito desonesto que nós não digamos para a população, olha, se você beber 1 latinha, 5 latinhas, tantas doses, isso, aquilo, você tem que esperar tanto tempo. Isso depende do sexo, do peso da pessoa, depende de um monte de coisa. E a gente, por falar nisso, vocês acham que seria justo pegar meus alunos bêbados, os 10 mil, não todos são meus alunos, e botar na cadeia?
Vocês acham que tem cadeia para todo mundo que bebe e dirige? Que a lei está lá. É ou não é, Ordem? A lei está lá. Então tem uma homeostase, porque se a gente for aplicar a lei mesmo, não tem cadeia que aguente. Até porque nós temos 50 mil pessoas que bebem e dirigem. Nós temos 50 mil pessoas que morrem a cada ano no trânsito. Quantos aqui sabem ou têm notícia de alguém que foi preso porque matou? Porque estropiou um pobre de um pedestre? Porque a nossa lei, não a lei é até boa, mas a aplicação da lei é frouxa. E a lei, a nossa, o Ordeli mostrou também, é cheia de caminhos e descaminhos, de idas e vindas. E ainda com relação ao álcool, o que o governo fala? Se beber, não dirija. Tá bom, eu bebi aí uma semana sem dirigir, ele não fala. Ele falou assim, não, é porque bebida mais álcool, mais carro, mais volante, dá morte. E aí você fala assim, tá bom, eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, Ricardo, que aliás o Celso até conhece, grande violão, 7 cordas, tal. O cara para beber. Ele bebe bem. E dirige. E ele vira para mim e fala assim, ô Davi, isso é mentira. Eu bebo uma vez, não aconteceu nada. 2 vezes, não acontece nada. 50 vezes não acontece nada. Então é mentira que beber e dirigir dá morte. É mentira. Porque, então não funciona. O governo, como sempre, porque governo é um ente mentiroso, e continua mentindo com relação a isso. Né? Menos o governo federal. Menos a Dilma, né? Então, se tiver aí alguém a favor da Dilma, não fui eu que falei. Bom, e por que o governo tem que se meter que não pode beber e dirigir, gente? Por uma razão muito simples. O álcool aumenta o risco, a probabilidade de acidente aumenta. Então, numa cidade como Brasília, que morre 1 por dia, com gente bebendo, morrerão 2 por dia. E ao final do ano, em vez de 350, vão ser 700 óbitos, e mais os feridos. Então o governo não tem que trabalhar do ponto de vista exclusivamente individual. Tem que ser política pública. Tem que ser uma questão de saúde pública, que aliás anda aos frangalhos no país. E o trânsito continua ruim. Então, outra coisa é a velocidade. Nenhum país reduziu a mortalidade e a morbidade, o número de feridos no trânsito, sem controlar rigorosamente a velocidade, especialmente em áreas urbanas. Por quê? Porque à medida que aumenta a velocidade, aumenta o risco. De 60 para 100, aumenta, você nem dobrou a velocidade, aumenta 400% o risco de morte. Por uma série de razões, inclusive... Inclusive, porque o ângulo de visão vai diminuindo. A 40 quilômetros, você vê tudo. A 70 quilômetros, o cachorrinho já vai ficar obstruído. A 100 quilômetros, o pedestre aqui vai ficar obstruído. E a 130, o cara só vê lá no fundão.
É por isso que é importante ter radar. É por isso que é fundamental que a gente controle a velocidade, né? Eu queria pedir ao meu amigo lá, Felipe, para botar aquele primeiro vídeo que o pessoal não aguenta mais ouvir minha voz, da velocidade. Ça va? Oui, ça va. Clara? Clara? Maman? Clara? Velocidade. Respectons toujours les limitations de vitesse. Respeitemos sempre a limitação de velocidade. Velocidade mata. Um choque a 60 km por hora, ele é 4 vezes mais brutal do que a 30 km por hora. Toda vez que você dobra a velocidade, você multiplica por 4 a violência da colisão. Sem controlar a velocidade, não controla. E quem é que controla a velocidade? É o pé direito do aluno. E ele precisa ter ética para fazer isso. Porque é facinho. A velocidade tem uma estética, é bom, é bonito, né? Mas é fácil apertar um pouquinho mais. Eu queria pedir, Felipe, por favor, passa só rapidamente o vídeo o próximo vídeo, por favor. Mom, Jack's dropped his dinosaur. I can see it. Hang on, I'll get it for you. I'm sorry, mate. I got a little down. How do you spell that again? It only takes a split second to lose your concentration. Good drivers just drive. Gente, bons motoristas só dirigem. É uma epidemia essa coisa do celular. Olha, o celular é um tirano com a nossa atenção. Aliás, tem 32 pessoas olhando aí para... né? É o WhatsApp, é Facebook, é não sei o quê. E eu acho, essa coisa da tela exerce uma atração especial sobre nós humanos. Aliás, é por isso que a gente pode até achar interessante o simulador. Mas, assim, a tela do celular é um tirano com a nossa atenção. Escraviza a nossa atenção. E quando você está a 60 km por hora, 1 segundo significam quase 20 metros. E aí, dá a batida. E eu falava agora, finalmente, para concluir, quem conhece esse carrinho aqui, gente? É o Google Car. É o Google Car. Precisa de motorista? Quem não conhece, liga na internet aí. Precisa de motorista? Não. Ele dirige sozinho, ele anda sozinho. E a gente tem que abrir o olho. Porque o motorista desse carro aí é uma centralzinha de controle feita pelo Google. E essa central não bebe, não dorme, não faz curva além da velocidade, respeita os limites de velocidade. E quem é que está instruindo esses caras? É lá no Google, é programa. E tem mais uma. Isso nunca vai chegar no Brasil. Gente, o Uber chegou no Brasil, que é aquele negócio de carona compartilhada. Paga. E é uma empresa que tem 4 anos. Já vale mais que a Petrobras.
o que não é grande vantagem também, né? Vamos combinar. Então, o Uber chegou. Vocês acham que daqui a pouco isso aí não vai incomodar? A Apple, e essa é uma das grandes dificuldades das fábricas de carro, Mercedes, BMW, Ford, GM. A Ford, por exemplo, no bolso, aqui no bolso, a Apple, que é a fabrica computadores, já tem dinheiro para comprar 4 Fords mundiais. Ford, essa fábrica de carro, tem no bolso, não precisa, é só pegar, compra 4 Fords. O que ela tem no banco. E a Ford é uma fábrica que é centenária. Né? Já me deram ali os 5 minutos. Então, gente, nós precisamos abrir o olho. Agora é o seguinte, eu queria falar uma coisa para vocês, e aí falar como amigo, eu tenho muitos amigos aqui no auditório, eu sei que todo mundo está aqui, a gente tem um compromisso com o trânsito. Não é pecado ganhar dinheiro, não, com trânsito. Aliás, é uma virtude. E a gente tem que ganhar, e é bom que ganhe, porque a gente precisa de remuneração. Mas a gente não pode colocar a questão do dinheiro acima do nosso compromisso com a vida. Nós precisamos melhorar o trânsito do Brasil. E se a Dilma não fizer, o próximo presidente não fizer, o governador não fizer, o diretor do Detran não fizer, nós vamos fazer, nós vamos melhorar. Um abraço, gente, obrigado.